Vamos então para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do programa Piracicaba Agora o presidente da Unimed Piracicaba, Dr. Carlos Youssef. Muito boa noite. Dr. Carlos, tudo bem? Boa noite, Neto. Prazer estar aqui. Boa noite, Maria. Boa noite, doutor. Prazer estar aqui novamente, depois de longa data, longo tempo. Sim. E boa noite aos telespectadores. E estamos dispostos aqui a conversar um pouco, bater um papo sobre o que está acontecendo depois da minha volta. Pois é. Minha volta, eu falo viagem ao hospital. Viagem, né? Depois da minha viagem. Olha, nós temos muito a conversar aqui, claro, falar de todos os projetos realizados pela Unimed Piracicaba, os novos projetos, mas a gente pode falar um pouquinho, né, falando desse retorno. Nós recebemos algumas imagens, né, logo depois da sua recuperação, você em plena atividade, não somente na parte administrativa, mas também como médico, atuando dentro da Unimed. Vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre isso, sobre esse período aí, após, né, o Covid, a sua recuperação, o empenho de todos. Vamos dar uma breve lembrança aí, e justamente esse retorno, e retornou a 100% aí, né? Fala um pouquinho sobre isso, Youssef, por gentileza. Bom, o que aconteceu e o que acontece... Agora acabei de receber uma situação de uma pessoa internada em outro hospital, uma amiga minha de infância, sobre o Covid. O Covid é uma doença que as pessoas não perceberam ainda, que quando ela pega realmente, ela leva a consequências graves no paciente. Ontem, um amigo nosso, também conhecido em Piracicaba, estava em São Paulo internado, saiu do tubo ontem, nós acompanhamos, que a esposa e ele são amigos meus, fiz o parto da família. Na verdade, a situação que eu passei é a situação que muitos estão passando, né? E perguntam e conversam comigo no dia a dia, e como que é estar numa situação de uma UTI Covid. É uma sensação extremamente difícil, complicada, isolado, você não sabe o que vai acontecer com você, e entubado, menos ainda, né? Mas passando todo o período que eu passei, todas as consequências que eu enfrentei, né, junto com os médicos, né, a equipe médica que me atendeu, eu cheguei à conclusão que, apesar das sequelas que eu estou apresentando ainda, eu estou vivo, feliz. Voltei a trabalhar bastante. Depois de primeira semana eu trabalhei em home, trabalhei em home office. E depois dia 17, eu voltei dia 17 de julho, dia 27 de julho exatamente, porque voltei numa sexta, acho que foi dia 27, numa segunda, 26, eu já voltei a trabalhar normalmente presencialmente, apesar de eu ter uma dificuldade para andar, de respirar. Né, se você me observar muito atentamente, você vê que eu tenho dificuldade ainda. Minha saturação de repouso ela é boa hoje, 96, 97. Mas a minha saturação eu acabei de sair de um banho. Só pelos meus cabelos já dá para observar que eu vim correndo, né? Saí de uma musculação, fiz uma musculação. Sim. E para eu me enxugar e colocar roupa, minha saturação caiu a 85. Olha só. Né? É difícil você conviver, né, com esforço. O mínimo esforço, a saturação cai. Felizmente, o repouso me deixa feliz, porque com o repouso eu consigo respirar naturalmente e bem. Sim. Mas o esforço ainda está complicado. Eu estou fazendo musculação, fiz 2 meses de fisioterapia intensa, né, recuperei minha saturação de repouso, graças a Deus, que eu vim do Einstein com 94. Olha só. Né, de repouso. Né. E com oxigênio, eu tirei no dia que eu voltei, eu tirei oxigênio, um dia antes. Um dia antes. Um dia antes. Agora, Youssef, até para entender, né, tem uma questão da medicina, médica, que você é conhecedor. Agora, tem um fator muito importante, que é a sua vontade de viver. Isso daí, eu acho que você como médico pode falar sobre isso, a experiência que você teve, mas para nós que ficamos aqui acompanhando a sua luta, né, eu acompanhava tanto a sua grande família, que é a Unimed Piracicaba, seus colaboradores, seus amigos que estão ali, que fazem parte da cooperativa, a sua família também, e era
todo dia, olha, ele está em luta, ele está conseguindo, ele está... Era uma coisa que emocionava todos nós. E ao mesmo tempo, a gente fala, olha, o Youssef, a luta, a presença dele como pessoa, realizador de projetos, é a presença dele como vida. Ele está lutando pela vida. Isso comoveu a todos nós, né? E logo depois que você teve a alta, fizemos aquela entrevista, fui presencialmente conversar com você, e você estava muito debilitado, mas com uma vontade de fazer, de realizar, incrível. Fala um pouquinho sobre isso, Youssef, porque é algo importante para a gente passar adiante, né? Você, evidentemente, a gente convive o tempo todo. Médicos vivem em hospital, né? Eu sou médico há 38 anos, sou formado. Convivi a vida toda com UTIs, mesmo na época de estudante. Então você convive com a morte. Sim. Mas é diferente você sentir a morte próxima de você. É muito diferente. Por isso que eu valorizo muito a profissão. Eu sempre fui muito dedicado eu sempre fui muito avesso a ter um óbito comigo. Tanto é que eu nunca tive. Já passei dificuldades, apuros em cirurgias, Sim. em complicações de pacientes e tal, mas eu nunca tive um óbito com paciente. Porque justamente a luta pela vida sempre foi uma coisa minha, pessoal. Para você ter uma ideia, minha mãe morreu de câncer, terminal, foi de complicado, né? Para eu aceitar a morte da mãe não foi fácil, porque nós lutamos, a nossa família lutou o tempo todo contra a morte. Eu lidar com a morte foi muito difícil para mim, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui determinada, focada, sempre fui muito com meta, né? Então até para eu tirar oxigênio no hospital, que eu não saí do oxigênio, eu coloquei meta. Você colocou meta para sair do oxigênio. Coloquei meta. Falei com a minha filha num sábado, falei, eu preciso sair desse oxigênio, senão eu não vou ter alta nunca daqui. Eu não conseguia sair do oxigênio. E eu não queria chegar para casa e voltar com oxigênio e cuidador. Claro. Não é porque lá eu tinha cuidador, uma série de coisas, né? Tomava banho, fui transportado com aqueles... Tinha um carrinho chamado Max Move, parece uma cegonha. Ele pega você, pinça você e leva você para o banho. Entendeu? Então, eu não admitia ficar sendo cuidado. Eu queria, né, já me cuidar. Então eu acho que essa motivação... E isso no período de internação, ainda no começo da recuperação, você já estava determinado. Não, preciso levantar daqui. Olha só. Tirar o ventilador, né? Fiquei muito tempo. Então, todos os pacientes, eu falo sempre para eles, tem que ter essa determinação, tem que ter força de vontade. Esse meu amigo que estava em São Paulo agora, internado em outro hospital de São Paulo, porque ele tem um convênio lá com esse hospital, o que eu falei para a família, sempre para a esposa, né, que tem determinação, que acredite que dá para sair. E hoje ele estubou exatamente ontem, né, tá feliz, ficou 18 dias entubado. Não é difícil, né? Não fui para tráqueo de sorte. Então, essa coisa as pessoas precisam ter. Eu acabei de receber uma imagem agora no meu celular, faz questões de minutos, de uma tomografia de uma pessoa que já está há um mês internada, mais ou menos, um mês, e eu vi a tomo dela hoje. É difícil, está feia a tomo, está horrível. Está bem, sabe, bem movido o fosco ainda depois de muito tempo, é complicado. Eu tenho dificuldade para recuperar, está com 50% de oxigênio nessa cidade ainda, vai ter dificuldade para respirar, porque as complicações são difíceis para você. Eu tive complicações lá, várias. Não vou nem citá-las, porque são muitas. Mas aqui eu tenho as complicações do Covid. O Covid ataca rim, cérebro, pulmão, coração, fígado, músculo, articulação. O Covid ataca tudo em você. Algumas coisas não acontece nada. Mas eu estou com algumas... Meu coração, por exemplo, eu tive muita arritmia. Tive fibrilação, tudo tal. Aqui mesmo, depois da alta, eu tive várias arritmias. Agora estabilizou, porque ele faz uma miocardite. Olha só. Eu tive são arritmias, passou. Faz uns 20 dias, mais ou menos, que eu estou sem arritmia nenhuma. Né? Outra coisa, a minha musculatura está voltando. Né? Por causa que eu fui entubado, tudo tal, estou fazendo musculação, melhorou. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade respiratória que tem fibrose. Fiz uma tomografia, tem fibrose pulmonar. Tem. Ainda tinha vidro fosco, faz uns 20 dias que eu fiz. Ainda tinha vidro. Faz quanto tempo que eu tive? Faz 5 meses e 20 dias que eu tive Covid. Olha só. Há 20 dias eu fiz a tomografia, tinha ainda vidro fosco. E tem fibrose. Por isso que eu tenho essa dessaturação. Exato. Eu tenho por causa disso. Eu não tenho capacidade pulmonar ainda. Eu saí do Einstein com 59% de capacidade pulmonar. Puxa vida. 59%. Eu espero estar com umas 75, 70 hoje. Tomara.
Vou fazer o exame semana que vem. Mas eu tenho, por exemplo, o cérebro do Covid, ele ataca você, ataca os neurônios. Eu tenho um problema no sistema vestibular meu, que é um sistema do quê? Do equilíbrio, certo, que dá vertigem, tontura. Se eu fico sentado muito tempo num local, não deitado, sentado, como eu fico na Unimed lá, 3, 4, 5, 6 horas sentado, levanto uma vez só. Se eu levanto e saio andando, eu caio. Eu caía, né? Tive umas duas quedas, mesmo. Olha só. E tive algumas ameaças de queda que eu me segurei. Hoje diminuiu essa sensação. Hoje você tem a queda. Eu não tenho a queda porque eu paro, espero, passa o mal-estar, 1 minuto passa, 1 minuto e meio passa, daí eu posso sair andando. Então, mexeu. A tendência natural é que isso talvez regrida para mim. Certo. O sistema vestibular, que é o equilíbrio, que é o labirinto. Sim, sim. É o labirinto nosso, né? Para a população entender, para o leigo entender, é o sistema que eu não falo, estou com labirintite. É como se tivesse uma labirintite por causa do Covid. E é só isso que ficou para mim hoje que eu entendo. E uma sequela do quadril, que eu tenho uma dor também, mas... Isso também decorrente do Covid, fragilidade muscular, do Olha Covid, só. né? Uma série de coisas. Então, voltei a trabalhar, porque eu falei assim, vou ficar fazendo o quê parado em casa? Fazendo trabalho por computador, por Teams, só isso? Não adianta, eu não me sinto bem. Né, Maria? Não... Fui atrás, voltei logo, e eu acho que isso me ajudou na minha recuperação. Claro, Né? claro. A minha cabeça voltou rápido, não tenho esquecimento, que é outra coisa que o Covid dá. Também dá esquecimento. Dá pane mental. Olha isso. Tem muitos amigos meus que tiveram e falaram, cara, você tem esquecimento? Eu falo assim, ainda não. Eu não tenho esquecimento. Eu lembro de tudo do passado, né? Mas o Covid dá esquecimento. Dá esquecimento. Dá apagão. Pós... Dá apagão. Puxa. E dá fadiga. Depois de um dia de trabalho, você fadiga no fim da tarde. Dá fadiga. E eu tenho menos fadiga, eu tenho pouca fadiga. Mas amigos meus e outras pessoas têm fadiga. E outras pessoas estão em casa recuperando ainda, eles têm dificuldade de recuperar. Voltar a andar, voltar a movimentar. Eu fiz muita física para justamente. Voltei a andar rápido, voltei a operar rapidamente. Sim. 15 dias depois eu estava operando. Olha só. Entendeu? É uma coisa incrível isso. Né? Acabou criando muito estímulo, né, doutor Carlos? Acho que isso ajudou fundamentalmente aí na sua recuperação. A gente tem algumas participações que estão chegando aqui, doutor Carlos, depois eu quero até que o senhor comente, porque durante essa sua estada aí no internado, muita gente, continuamos trazendo aqui virtualmente, o senhor é o segundo que está participando conosco aqui ao vivo, e as pessoas sempre diziam, abraço ao Dr. Carlos, estou orando por ele, minha família sempre o coloca em orações, A Clara está passando por aqui, está desejando boa noite, gostaria de agradecer e parabenizar o Dr. Carlos pela luta na Covid e pela gestão na Unimed Piracicaba, 50 anos. A luta... Obrigado, Clara. Doutor, eu acho que essa frase da Clara, luta na Covid, é tanto a pessoal como a profissional, doutor? Nós, a Unimed, desde o começo, ela sempre prontificou, muitas pessoas até confundiram. Eu até recebi algumas críticas, porque falaram assim, ele continuou trabalhando, achando que eu estava trabalhando no consultório. Eu não trabalhei no consultório, quando surgiu o Covid, na verdade. Nós paramos o consultório. Atendi algumas gestantes, porque gestante não pode, o neném não para, tem que nascer. Mas eu trabalhei no hospital. Eu vou ao hospital todos os dias. E para você estruturar o hospital para o Covid, você precisa estar presente. As tendas foram montadas, os fluxos. Não é simplesmente falar assim, vamos atender o Covid aqui e ponto. Não é assim. Você tem equipamentos, é máscara, é luvas, é o equipamento protetor, entendeu? É se comprar, ir atrás, ver onde tem para fornecer para você frequentemente, ver o cálculo do quanto você ia precisar, quanto ia durar a pandemia, porque a gente correu risco de faltar EPIs. Sim. Entendeu? E muito. Foi um grande desafio. Para você ter uma ideia, as pessoas não têm ideia da inflação de alguma coisa, a máscara que a gente pagava 22 centavos, chegou a R$4 para nós. Olha, que absurdo. Nossa. Que absurdo. Entendeu? E a gente usava, por mês, usava pouco. 10 mil máscaras, 8, 10 mil. A coisa pulou para 40 mil. Olha. Máscaras. Mudam as coisas, entendeu? As coisas são diferentes. E realmente a luta foi essa. E eu me contaminei, provavelmente no hospital me contaminei. Provavelmente foi no hospital. Porque
próximo de mim, Adriana, Malu, né? O pessoal que eu frequento, ninguém teve. Olha. Entendeu? Depois a Malu teve porque pegou de mim. Mas a força da gente, eu não poderia parar. Nesse momento, nós tivemos reuniões com o prefeito. 2 vezes eu tive reunião com a prefeitura, secretaria com o Barjas e com o secretário da Saúde, o Pedro Melo. Né? Tivemos como que a gente ia implantar dentro do hospital o nível de segurança e se precisasse a cidade de leitos, a gente teria disponibilidade também. Uma série de coisas. Respirador. Então, é uma coisa que você vive aquilo lá. Você não pode falar assim, eu não posso pegar Covid e vou ficar em casa. Não tem como. Não tem como. Isso não existe em medicina, em saúde. Né? Eu era do grupo de risco, eu não era do grupo de risco. Mas quantos não... Mas eu era da saúde. Exato, é grupo de risco. Grupo de risco. Quantos médicos lá pegaram que não tinham nada, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem nada. E também se contaminaram. Um monte. Porque você tem contato. Claro. Não tem, você pode colocar o que for. Em um hospital, você pega até olha, é complicado. Até do ar, o ar-condicionado. É complicado. Então você não pode prever. Mas a luta, você não pode abandonar. Nessa hora que você precisa lutar. Eu fiquei feliz que quando mesmo eu doente, eu fiquei em maio, eu saí, os meus pares, né, os diretores, deram conta do recado. Continuaram trabalhando e fazendo. Pegaram também. Com certeza. O Dr. Walter pegou, o Dr. Juliano, o Dr. Rogério, o Serginho Furtuoso, né, o Ricardo Amalfi. Todo mundo, o Itamar, todo mundo do grupo se contaminou. Todo mundo teve. Então, quando falaram assim, ele andava sem máscara, eu escutei, não é que anda sem máscara no hospital. Você não anda. Não tem como, você anda com máscara. Né? Mas trabalhou no consultório. Eu não trabalhei no consultório. Ninguém no meu consultório teve. Nenhuma paciente minha teve na época problema. Nenhuma. Então, a minha contaminação foi hospitalar. No hospital, né? Algo inevitável, né? É inevitável, é difícil. Profissional. Como tanto quanto os profissionais de saúde, todo mundo sabe que 20% a 25% dos profissionais de saúde se contaminam. Se contaminam. E muitos morrem. Olha, nós estamos aqui conversando, né, doutor Youssef, tem muitas perguntas, as pessoas estão se manifestando, claro que deveríamos falar sobre a Covid, inevitável falar sobre isso, até por maneira de alertar e contar um pouquinho dessa história, né? Logo que foi constatado, Youssef, você mandou para mim um áudio, eu me emocionei muito com o áudio, que nós conversamos, foi um dia à noite, falei, vou perguntar para o Youssef como ele está, eu mandei o áudio, você me respondeu logo na sequência, eu lembro que você falou assim nesse áudio, olha, Neto, não é brincadeira, é uma doença que derruba e se eu passar desse período, eu vou sobreviver. Foi o áudio que você mandou, da sua maneira realmente como médico, como a gente sabe como é a sua personalidade. Eu falei, olha, ele está sendo objetivo, sincero, de uma maneira muito sensível e falar assim, vamos aguardar. E foi todo aquele período que você passou realmente dessa luta, até, graças a Deus, esse final que você se recuperou. Temos muitas coisas, vamos mudar de assunto, senão não vai dar tempo, né? Eu vou fazer o seguinte, tem a chamada da Unimed, vamos para a chamada da Unimed, a gente já volta, 50 anos, a caminho de 50 anos, vamos falar da Unimed, as realizações e muita coisa para a gente conversar aqui. Então é rapidinho, é rápido o intervalo, a gente já volta. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. 50 anos, Unimed, conosco aqui, doutor Carlos Youssef, presente ao vivo conosco, batendo um papo aqui falando sobre a Unimed. Vamos lá primeiro, antes, para participações, tem pergunta chegando para o Youssef? Pois não, Maria, diga lá. Exatamente, olha, tem perguntas, tem manifestações de carinho, né, doutor? Quantas vidas vieram, né, pelas suas mãos aqui, Piracicaba e região, as pessoas estão se manifestando, a gente vai mostrar. A Eliana, ela está querendo saber do senhor, doutor Carlos, como é que, né, a situação, quando as pessoas vão entender que o Covid ainda existe, ela está preocupada
com aglomeração. Né? Com a flexibilização aí dessa fase do Plano São Paulo, alguns lugares a gente tem notado, fora os clandestinos, né, doutor, que tivemos aí muitas denúncias, e o Covid ainda está presente, a gente ainda tem índices na cidade, na região. Queria que o senhor falasse então, aqui quem puxou foi a Eliana, que está querendo saber qual que é a visão do senhor do momento atual. Eliana, boa noite. É o seguinte, o que eu penso, hoje a Unimed, nós temos um paciente na UTI, e temos 7 pacientes internados na enfermaria, todos bem. O que acontece? A queda vertiginosa das internações e dos pacientes de UTI foi porque agora os jovens passaram a ser contaminados. Agora foi a época dos jovens. E os jovens, a tendência natural é ter, eu sempre classifico em várias coisas do Covid. Aquele que pega, e é como se assintomático, e produz anticorpos. Tem aquele que pega, ou nem passa por ele. O vírus é como se não passasse. Não tem nem anticorpos, mas para ele o vírus também é como se fosse uma coisa normal. Passou, não fez não deu nem sinal no corpo. Aquele que pega e tem um pouco de sintoma, mas também, igual a minha filha, foi um dia só, 2 dias, uma leve 37 de temperatura, mostra no corpo e depois passou. Aquele que pega e tem sintoma, realmente precisa ir ao hospital, se atender um sintoma gripal clássico, que necessita de repouso em casa, hidratação, alimentação. Aquele que pega e mexe com saturação, mas a saturação que mexe não é suficiente para uma internação em UTI, às vezes só observação em casa, ou às vezes uma internação clínica. E aquele que pega e vai para a UTI direto, que vai depois no nono dia, tal, foi o meu caso. É muito complexo. É complexo, são várias situações. Hoje, nós estamos nas 2 primeiras situações. Você tem uma ideia, na tenda, ontem tivemos 45 atendimentos de sintomas gripais durante o dia e 8 à noite. São 53. Nós batemos mais de 250, em torno de 250, 220, 200. A tenda bateu. Olha só. No período de maio, junho, que foi a época, o apogeu. Né? Então, hoje caiu para 1/4. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Muito. Então, a diminuição por quê? Porque tem muita gente que se contamina e não tem sintoma. Quem que ia mais nós chegamos a ter mais de 40 pacientes internados de Covid no hospital. Olha só. Internados. Mais alguns em observação. Hoje nós temos esses daí, né? Hoje interna, assim, a cada 2 dias apareceu. Então, o que eu penso? O quadro arrastado. Vai ter um arrastão. Assim, ó. Vai devagar, ele vai se diluindo, e ele vai, talvez por meses, assim. Até essa imunização de rebanho que se fala, São Paulo, hoje saiu no jornal, se calcula que 25% da população já está imunizada. Olha. São Paulo. 25% da população está imunizada. Eu acho que realmente está. E acho que Piracicaba também tem muita gente imunizada, mas são os que não passaram por aquelas 2 situações que eu te falei. São aquelas situações que passam pelo organismo, não sentem nada. Às vezes nem produzem anticorpos. Olha. Não. Aquilo nunca ele vai ser um paciente Covid. Nunca. Nunca ele vai ser. Porque o Covid para ele realmente é alguma barreira. Não o atinge. E tem aqueles que quando atingem já tem anticorpos naturalmente, já se defende e não provoca nada, nem sintoma. Esses são os que estão se contaminando hoje. Os idosos, qual foi o erro da Itália? Quando eles fizeram o fechamento, o lockdown, os jovens estavam se contaminando, foram para casa ficar com os velhos. Aí houve a contaminação. Vida. Esse foi o primeiro erro daquela fase. No Brasil foi um misto de tudo. Então, eu acredito que o quadro vai se arrastar, mas que vai diminuir muito. Eu falo que a têmpera do vírus, a agressividade do vírus caiu. Eu acho que caiu. Eu sinto isso, que caiu. Não, pode ser que o vírus enfraquece. Quando a população começa a se imunizar, ele vai enfraquecendo. É isso que eu penso. Assim esperamos. Perfeito. Bom, vamos falar então o ano que a Unimed Piracicaba completa 50 anos, celebração de 50 anos. Como avaliar a trajetória, Youssef, da cooperativa? Como é que você avalia nesses 50 anos, meio século aí de realizações?
um número muito significante, um número que, né, uma empresa, se a gente pensar numa empresa, hoje uma empresa é muito difícil ela completar 50 anos, e nós temos a cooperativa fazendo 50 anos e com muitas realizações e já com projetos novos. Fala um pouquinho para nós como é que é isso. Olha, o Neto, toda empresa tem uma história, e essa história dessa empresa não é diferente. Alguém fundou a empresa, entendeu? E outros deram sequência a uma série de situações que foram ocorrendo para a melhoria da empresa. Então, eu sou o 7º presidente, vou fazer 9 anos no cargo, e eu considero que a Unimed, ela teve momentos bons e alguns momentos não tão bons, no decorrer desse período dos 50 anos. Mas nós temos que admitir claramente que o salto que ela deu nessa década, né, foi extraordinário. Foi extraordinário. A década de 2010, 2020 foi extraordinário. Foi uma coisa realmente, né, revolucionária do ponto de vista de trabalho em termos de saúde. E o país também agora, se percebeu já através das startups, da inovação em gestão em saúde e tudo tal, mudou completamente. Foi assim um vendaval na área de informática, telemedicina, teleconsulta, né, teleradiologia, tele-UTI, né, tudo isso daí foi uma revolução. E cada vez aparecem mais novas coisas todos os dias. Está aparecendo o Covid e todo dia tinha um protocolo. Cada dia tem um protocolo, é verdade. Então, na verdade, esse salto, nós tínhamos que estar preparados para isso. O Brasil não se preparou muito para isso. Quando eu viajei para a Europa, há uns 4 anos atrás, e para os Estados Unidos, há 3 anos atrás, para fazer esse intercâmbio de gestão em saúde, já estava acontecendo nos Estados Unidos. Já tinha acontecido. Aqui que estava a dificuldade em entender e aceitar, mas lá já tinha acontecido. Na Europa, a atenção primária à saúde já tinha acontecido. E agora está acontecendo aqui. Então, nós estamos um pouco atrasados. E agora o beneficiário, o cliente, ele fica meio perdido. Para onde eu vou? Para onde eu procuro? Né? E a Unimed tem que se evoluir dia a dia. Então, cada presidente fez alguma coisa para a Unimed nos últimos 50 anos, para a Unimed evoluir. Mas ela nunca evoluiu tanto e evoluirá tanto como nessa última década. Você pode ter certeza disso. A construção do hospital, a evolução do hospital, o sistema de prontuário eletrônico do hospital, modernizado agora. Agora, o RES, que é o prontuário eletrônico do paciente, né? Sim. Em geral, né? Geral, em geral, como tem em outros países, nós vamos colocar a telemedicina também. Nós temos telemedicina de UTI, já na UTI. Temos o parto adequado ligado ao Einstein também. Olha só. E estamos agora implantando a teleradiologia, laudo 24 horas por dia, direto, teleradiologia do Einstein, junto com os nossos médicos aqui. Puxa vida. Porque Parceria, hein? porque não existe mais esse negócio de eu dou o laudo, meu laudo é o correto. Não, peraí, vamos ver. Tem que se discutir. Tudo em medicina tem que se discutir. Segunda opinião, terceira opinião se for necessário, junta médico se necessário. Ninguém é dono da verdade em medicina. Medicina é uma coisa muito complicada para você afirmar categoricamente com algumas coisas. Então precisa dessa discussão ampla. Se existe em outros países, vamos ver por que existe. Se foi bom, por que foi bom. E aqui nós estamos fazendo isso. Então nós estamos com uma série de projetos. A APS já vai implantar a APS na Carlos Botelho, uma APS. Terça-feira tem uma reunião para fechar o contrato, para colocar uma APS, uma atenção primária à saúde. Nós vamos vender isso para as empresas, oferecer para as empresas, para fazer medicina preventiva para o usuário da empresa, para o colaborador da empresa e a família, não precisar esperar acontecer. Perfeito. Programa de saúde de família direto, como acontece na Espanha e em Portugal. Não é tratar a doença, é prevenir. Exatamente. É tratar a saúde, deixar Nós a vamos saúde fazer isso aí diminui o custo da medicina também para as empresas. Claro. Isso ajuda muito. Então temos muitos projetos em andamento, não só para Piracicaba, como para Tietê, Cerquilho, São Pedro, vai acontecer tudo isso. Vai ser um vendaval de inovação a Unimed Piracicaba para esse projeto agora que nós estamos fazendo. Essa é a parte de inovação em gestão, saúde, tecnologia, digital, que nós vamos oferecer para os beneficiários. Teleconsulta em psicologia. Ótimo, perfeito. Né? Em alguma psiquiatria e outras áreas que dá para fazer.
Mesmo pediatria dá para se fazer, ginecologia, algumas coisas dá para você orientar bem. Tem áreas, gastroenterologia, tem muitas coisas que dá para neurologia clínica, né, neuropediatria. Tem muita coisa que dá para se fazer em telemedicina, que nós vamos fazer e terminar por uma vez por todas aquele problema de consulta, não consegue o horário, o dia, aquela coisa. Você agenda previamente e pode fazer no sábado, pode fazer no domingo. Pode. De acordo com o acordo, porque vai ter pessoas que vão, entendeu? São pessoas preparadas, já formadas para esse tipo de atendimento. Porque não adianta você chegar para mim, um colega e falar assim, eu quero participar da telemedicina. Saber se você tem condições, se você é preparado para fazer telemedicina. Para fazer telemedicina, você precisa ter, primeira coisa, um bom relacionamento com o paciente. Sim. Entendeu? Precisa ter o tete-a-tete bom. Perfeito. A boa relação é fundamental. E o conhecimento eclético da medicina. Para poder transferir para o paciente credibilidade, confiança, segurança naquilo que você fala e para ele entender. Isso é fundamental. É o que eu falo sempre, o olho no olho. Eu atendo meus pacientes, eu olho, eu não escrevo nada, não fico nem escrevendo. Eu não fico escrevendo, eu converso com ele olhando. Ele quer que eu olhe. Claro. E o diagnóstico sai da conversa. Exato. Da anamnese. Exato. É o mais fundamental isso aí. Então, o que a Unimed Piracicaba está preparando para Piracicaba é espetacular. Nós só adiamos um pouco porque realmente eu fiquei doente. E a diretoria segurou algumas coisas antes de eu voltar. Mas eram todos os projetos para fazer os 50 anos da Unimed. Né? Era para fazer os 50 anos da Unimed, era para concretizar com isso. Mesmo o prédio administrativo que nós estamos fazendo lá, sim, de 2.500 metros, um maravilhoso prédio que nós vamos fazer para receber os clientes, os beneficiários, médicos, os colaboradores têm um local bom para trabalhar, entendeu? Olha o prédio, temos aí a imagem. O prédio está aí. Né? É anexo ali, né, ao hospital, ó, tanto essa parte na frente, lateral, como a parte de trás ali também, já em destaque. Né? É um prédio maravilhoso, né, são 2.500 metros quadrados, e que já vai dar, nós vamos sair da sede Rosário, vai dar uma série de coisas que vão ajudar muito, vamos centralizar a administração. Isso é fundamental. E vamos otimizar algumas coisas de dentro do hospital, como a administração, que está lá dentro, como o faturamento, como o RH que está dentro do hospital, virá para esse prédio. Esse novo empreendimento vai desafogar no hospital e nós vamos colocar outras coisas dentro do hospital, nesses espaços. Sim, o espaço que vai ser cedido ali para... Nós colocamos a cardiologia, agora vai começar, todos os exames cardiológicos já estão sendo feitos no Hospital da Unimed, eco, mapa, holter, esteira, também já estão centralizados no hospital. Fizemos aquele centro cardiológico que nós inauguramos. Sim. Inauguramos agora um novo STAR de repouso para pacientes cardiológicos. Temos a UTI cardiológica, temos o STAR de repouso da hemodinâmica e temos o STAR da cardiologia. Entendeu? Temos um pronto atendimento. Compra as imagens aí. Isso já funcionando, né? Está funcionando. UTI, pronto atendimento cardiológico no hospital da Unimed aqui em Piracicaba, né? Hemodinâmica, equipamentos moderníssimos, né? Aliás, conversando com você até destacou, falou, Neto, um equipamento desse tem uma cifra X altíssima, né? E tudo pago, tudo ali à disposição já. Só para falar uma coisa, eu fui salvo por um equipamento que nós compramos. Olha aí. Puxa, e nem no Einstein tem esse equipamento. Tanto é que o médico que me cuidou de mim, o Dr. Murilo, foi pedir para o administrador do Einstein comprar esse aparelho. Que é um aparelho, é um dragger de transporte, e pela situação minha, eu iria de helicóptero ou não teria solução. Não teria solução. Não tinha um heliponto no hospital que eu ia. Estava em reforma, não tinha um helicóptero. Aí o médico pediu para a Jane se tinha algum, eu queria ver os respiradores que tinham lá. E a Jane, você conhece a Jane, nossa RT de enfermagem do hospital, falou, nós temos esses daqui, mostrou. E tinha esse equipamento, ele falou, mas vocês têm esse equipamento aqui? Esse dragger aqui para transporte? Temos. Comprei faz uns 2 anos. Foi uma troca, foi um rolo que nós fizemos lá, e eu acabei comprando 3, porque falei assim, vai ser, quem sabe? E o primeiro cara que usou esse equipamento para transporte fui eu. Foi você. Puxa, foi uma coincidência. E eu só cheguei vivo em São Paulo, graças a esse equipamento. Bom. Olha, participação, população participando conosco aí. Nós temos 3 minutos para encerrar o programa, Youssef. Nós teremos a sua presença novamente aqui. Temos muitas coisas aqui para conversar. Tem os 50 anos
muito rápido, né? Nós temos que reservar uma hora. Eu cheguei a falar, falei, ó, tem que ser uma hora, né? Pelo menos uma hora para a gente poder falar que são muitos projetos. Mas eu vou falar, né, ainda em relação aos projetos. Nós começamos o centro comercial, já aqui na Avenida dos Operários, com o fim da Governador. Perfeito. Já cercado lá. Vai começar, em maio está pronto. Que maravilha. Centro comercial de 800 metros quadrados. E já adquirimos um terreno ali na... Próximo da Rua do Porto? Próximo da Rua do Porto. Nós temos imagens aí, abre para nós. Fomos lá, viu? Fomos atrevidos, fomos lá filmar. Vamos ver se, só confere, vê se é isso daí mesmo. Passamos ali, tivemos a gravação do ônibus. Falei, vamos passar ali porque quero ver esse terreno. Se é esse lugar, o lugar é maravilhoso, frente ao parque, bem em frente ao parque da Rua do Porto, lugar maravilhoso. E ali vai ser um centro de tratamento... Centro de reabilitação. Reabilitação para idoso, para criança, né? E de terapias. Tanto de fono, nutrição... Olha que maravilha. Academia. Vai ter natação. Aí. Né? Natação, exatamente. Aí. Nessa área aí. Muito próximo, ali está o Parque da Rua do Porto. Sim. Temos mais de 5 mil metros aqui de terreno. Olha, muito bom. Vão ser mais de 6 mil metros de construção, porque lá tem uma área de zoneamento, tem um limite para você construir. Sim. Mas nós adquirimos agora, a questão de 10 dias, um outro terreno para fazer uma frente maior para nós. E já tem lá uma coisa instalada, inclusive. E o projeto já está em andamento. O arquiteto já viu, já visitou, já está fazendo o projeto. E o quarto projeto, então tem o prédio administrativo, o centro comercial, esse daqui, e o quarto projeto é o Hospital Novo, que também já está pronto o projeto. Está pronto o projeto, o arquiteto já está tudo pronto, são 156 leitos, que vai ser em Hélico Hospital, que nós adquirimos um terreno lá também, com 11.500 metros quadrados, atrás ali que era anexo ao hospital que hoje... que era do Cristóvão. Puxa vida, olha que maravilha. Nossa, muito bom. São ganhos, está aí as imagens então do novo hospital também, da Unimed aqui em Piracicaba. Pois não, Maria, diga lá. Olha, tem muita gente, o doutor vai ter que voltar. Eu só vou falar os nomes, talvez não dê para ler todas as mensagens, mas abraço do Wilson Moraes aqui, dando um abraço ao doutor Carlos. Também aqui, olha, pessoas, né, comentando a respeito que perderam, né, familiares e amigos devido à Covid. Que Deus os abençoe, o Senhor. A Marilda, feliz com a recuperação do doutor Carlos Youssef, ele é muito dedicado na área da medicina. Vida longa, doutor Carlos. Obrigado, a Edna, olha, gratidão ao doutor por ter descoberto a doença em mim. Deus o abençoe. A Edna participando. E o senhor comentou que o Serginho Furtuoso, também fazendo parte lá da equipe, ele está conosco aqui, né? Parabenizando toda a equipe do programa. Parabéns ao doutor Carlos pela determinação, dedicação à medicina e à Unimed, que é referência em gestão. Obrigado a todos. Eu só queria fazer um agradecimento. Claro que sim. Eu já fiz esse agradecimento, assim, mas não publicamente como hoje. Queria agradecer a população de Piracicaba, né? O período que eu passei realmente muito difícil. A força. Eu sabia, lá, através das informações da família, da Adriana, da Malu, né, que essa força vinha daqui. Né? Eu não sabia, perguntaram para mim, você sabia que as pessoas gostavam de você, que você era aquele pessoal? Não sabia. Eu sempre fui uma pessoa muito de decisão, de tomar decisões. Isso aí, às vezes, incomoda de uma certa forma, porque eu sou muito objetivo, sou muito claro nas minhas, sou muito transparente. Né? Sou muito retilíneo e tenho muita retidão também. Então, isso pode incomodar às vezes, mas eu não sabia que a cidade, né, se voltasse tanto, né, desse tanta importância a minha presença viva aqui. Eu não sabia. Né? E eu fiquei emocionado de saber realmente, e isso me deu mais força lá, que eu queria voltar para cá de qualquer jeito, para cumprir tudo aquilo que eu falei, né, que eu sempre vim aqui já uma vez, falei que eu ia cumprir para Piracicaba, transformar a Unimed num bem social para a cidade. Nós participamos de todas as assistências que pode fazer com entidades que têm cultura, lazer, esporte, adotamos praças, né? Agora nós estamos adotando alimentação de cães e gatos, sabe, da cidade, né, para o cemitério, falamos com a prefeitura, o novo hospital veterinário que vai ocorrer em Piracicaba, o Unimed já vai fazer parceria com o hospital veterinário. Tudo que for importante para a cidade e que nós achamos também que é importante, nós vamos nos juntar. É fundamental essa união em Piracicaba. Melhor cidade para se viver. Graças a Deus estou aqui, com esse povo maravilhoso, com vocês aqui hoje. A emoção é muito grande. A emoção é nossa também, Youssef. É isso daí. A emoção é nossa. Obrigado. A sua emoção traduz a pessoa que você é. Né? Ao mesmo tempo um estrategista, ao mesmo tempo um administrador de um dos maiores do nosso país,
e um ser humano excelente. A gente sabe do carinho que você tem pela nossa população. Só então temos novidades. No Unimed Piracicaba saiu na revista Negócio 360 da época. Piracicaba, entre o setor de saúde, é primeira do Brasil. Puxa vida, olha que maravilha. Acima de Einstein, Hospital Moinho dos Ventos, de Porto Alegre, que é fantástico. É grande referência. Central da Unimed Seguros, da Central Nacional Unimed, então de todas as... De Belo Horizonte, que é famosa, Goiânia, Fortaleza, Recife, todas as Unimedes grandes, né, Campinas, Maringá, todas as Unimedes grandes, nós batemos todas elas. Estamos em primeiro lugar no setor de saúde do Brasil. Bom, parabéns, show de bola, parabéns. Youssef, muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, doutor. Em breve conosco novamente aqui, viu? Tchau pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado a você que assistiu o programa Piracicaba agora. Chegamos ao final. Maria. Quero agradecer muito a audiência, ótimo final de semana. Youssef, parabéns, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Tchau.